Olá, meu povo do oitavo aninho. Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática. Vejamos o que temos. Aula 76, revisão e avaliação. Vamos à nossa aula. Dando início a essa revisão, nós vamos iniciar exatamente relembrando, já que é uma revisão, relembrando o que é uma dízima periódica. Vem comigo, olha só. A dízima periódica, ela é um número, certo? Que possui a sua parte decimal infinita, olha. A sua parte decimal infinita e periódica. Então, aqui nós temos duas palavras que nós temos que entender. Então, decimal infinita é aquela que vem com uma quantidade infinita de números após a vírgula. Periódica é aquela que se repete, certo? Então vejamos, olha, isto é, em sua parte decimal há um número que se repete infinitamente. Então vamos lá, olha. Considerada um número racional, então o que quer dizer com isso? A dízima periódica ela é considerada um número racional. Então, se ela é um número irracional, que é um número escrito na forma A sobre B, com B diferente de zero, ela pode ser representada como uma fração, que é chamada de fração geratriz. O que significa? Dado a dízima periódica, eu posso saber qual foi a fração que deu origem àquilo ali, certo? Ou dado um número qualquer, certo? E você tentar chegar através de uma fração geratriz. Tem números que vocês não vão conseguir. E elas podem ser classificadas como simples ou composta. Então, vejamos. Como representamos uma dízima periódica, certo? Então, veja bem, como já foi falado, ela pode ser convertida em uma fração, certo? Que essa fração é conhecida como o quê? Fração geratriz, que é a que gerou aquilo. Então, a dízima periódica pode ser representada como um número decimal de duas maneiras. Ó, como é que ela pode ser representada? Então, ela pode ser representada com um número, o número vai ser apresentado e no final vem reticências, que é exatamente esses três pontinhos. Esses três pontinhos significa a questão da infinitude dela, beleza? Ou, se nós não quisermos colocar os três pontinhos, nós poderemos colocar um traço acima do período. Veja bem, ó, um traço acima do seu período. O que é o período? É a parte que se repete na dízima. Logo, a mesma dízima pode ser representada de dois jeitos. Quando nós colocamos esse tracinho em cima do período, isso também é dito como a parte truncada dela, quer dizer, que significa que foi truncado ali naquele período, tá? Esse também é um outro jeito de você trabalhar a questão do tracinho. Então, vejamos os exemplos. Olha, eu tenho 7 pontos, 51, 51. Está aqui, olha lá. Então, ela está sendo representada pelas reticências, que é os três pontinhos, mas você pode omitir, e aí observar o período. Qual é o período? É aquela parte que se repete. Então, se nós observarmos, olha, 51, 51, 51. Então, em cima do 51, eu posso colocar a barra, olha aqui a barrinha, que é aquilo que eu falei que foi truncado. E aí você não precisa colocar as reticências. Vejamos aqui nessa segunda, olha, eu vou trazê-la para cá, ó. Ela é 12,0111 reticências, ó. É uma maneira, significando que eu vou ter uma infinidade de números 1 aí, beleza? Qual é uma outra forma que você pode? Você vai observar a parte que está se repetindo.
Qual é a parte que está se repetindo aqui, meu povo? É o número 1. Então, você pode reescrever desse jeito. Olha, o 0 não está se repetindo. Então, o traço não pode ficar em cima dele. Vai ficar em cima de quem? Do 1, ó. Então, está aqui as duas maneiras de você representar esta dízima, beleza? Ó, vamos ver essa outra aqui, ó. 3,1488181 reticências, significando que o número 8181 ele vai estar se repetindo. Então, qual é a outra maneira? A outra maneira é colocando um traço em cima do período, que é o número que está se repetindo. Então, aqui, quando nós observamos, olha aqui o número que está se repetindo, 8181. Então, ela também pode ser escrita como 3,1481 barra, só em cima daquele que está se repetindo, beleza? Então, são essas duas maneiras de representar a nossa dízima. Ela pode vir com reticências ou ela pode vir com o traço em cima. Ou, em outras palavras, ela pode apresentar a parte truncada, que é aquele número que está se repetindo, que é o período dela, né? Então, agora vamos às suas classificações, né? Nós vimos na introdução que elas podem ser classificadas em simples ou composta. Então, vamos iniciar agora revendo o que é uma dízima periódica simples, ó. Uma dízima periódica simples possui uma parte inteira que vem o quê? Ó? Antes da vírgula. Tudo que vem antes da vírgula é a parte inteira. E o período que vem depois da vírgula. Lembrando que o período é a parte que se repete. Então, vejamos aqui, olha, na letra A, ó. Então, o que vem antes da vírgula? É o número 1. Então, isso é chamado de parte inteira. O que vem depois da vírgula? O que vem depois da vírgula é o número 3 se repetindo infinitamente. Então, esse é o quê? O período, beleza? Vamos ao exemplo B. Ó. O exemplo B é 0, 76, 76, 76, 76. O que vem antes da vírgula? O que vem antes da vírgula é o 0, portanto, é a parte inteira. E qual é o período dela? Aquele número que se repete. Ó. Lembrando que é 76, 76. Se for pedido o período, basta que você coloque os dois números que estão se repetindo no caso desse exemplo. E no caso do exemplo 1, o número que está se repetindo é o número 3. Basta colocar somente uma vez, que aí você já sabe que, como ela é infinita, aquele número vai estar se repetindo continuamente. Beleza, meu povo? Então, uma dízima ela é considerada periódica simples quando ela possui uma parte inteira e o período que vem depois, certo? Ou seja, a parte que se repete. Vamos ver agora o que é uma dízima periódica composta. Então, uma dízima periódica ela é composta, ela vai também apresentar uma parte inteira, que é o que vem antes da vírgula. Ó. Parte não periódica, essa aqui é a diferença. Ó. Parte não periódica e o período, quer dizer, para ela ser considerada composta, ela vai apresentar uma parte que não é considerada período, né? Que o período é aquela parte que se repete, ou seja, esse número que vem depois da vírgula, ele não vai se repetir, você vai ter que identificar isso, mas também você vai ter que identificar o período que vem junto, né? Esse número que não se repete depois da vírgula, ele também receber o nome de antiperíodo. E também você pode dizer parte não periódica, ok? É isso que diferencia uma dízima simples, né, uma dízima periódica simples, de uma composta, né? Na simples, só há o período depois da vírgula, que é aquilo que se repete, e na composta existe uma parte que não se repete, que nós chamamos de não periódica ou antiperíodo, e o período. Beleza, meu povo? Então, vamos aos exemplos. Olha lá.
Então, observando aqui, ó, apesar dele estar todo definido muito bem aqui do lado, ó, o número é 1,5888 reticências. Ó. Beleza? Então, qual é a parte inteira? Está aqui, a parte inteira é o que vem antes da vírgula. Ó. Opa, aí olha, tem um número que não está se repetindo. Agora você vai olhar para tudo que vem depois da vírgula. O 5, olha. O 5 é a parte não periódica dela. Portanto, ele é também o antiperíodo. E o período é o 8. Então está aqui, ó. Parte inteira é o 1. Parte não periódica, o antiperíodo é o 5. E o período é o 8. Beleza, meu povo? Vamos ver o segundo. Olha, o segundo é 32, certo? Vírgula, 01, 65, 65, 65 e reticências. Olha. Então, qual é a parte inteira? Tudo aquilo que vem antes da vírgula. Então, tá aqui a parte inteira. É o 32. Qual é a parte não periódica? Quando nós olhamos para cá, olha, a parte não periódica, que é o que não se repete, é o 01, parte não periódica. Olha. E o período? Aquela parte que se repete. Está aqui, ó, 65, 65, 65. Então, esse é o período. Beleza, meu povo? Então, vamos dar prosseguimento. Olha. Dos números a seguir, assinale aquele que corresponde a uma dízima periódica composta. Desculpa. Ó, dos números. Então, olha aqui, quando você faz essa leitura dos números, então tem mais de um. Né? A seguir, assinale aquele que corresponde a uma dízima periódica composta. Beleza, meu povo? Então vamos analisar o primeiro. Ó. Quando nós analisamos o primeiro número, parte inteira, ok. Só que quando nós olhamos para o que vem depois da vírgula, olha, eu tenho uma pseudo-repetição. Por que pseudo-repetição? Porque isso aí não se concretiza. E quando você continua analisando, os números são totalmente diferentes. Ó. Vai para 5, vai para 9, vai para 2, vai para 8. Ou seja, nós não temos um padrão aí de período, né? Então, se você não tem um padrão de período, então isso não é uma dízima. Ela é uma dízima, mas não periódica. Ela é uma dízima não periódica. Ela não contém período. Então, essa não é. Está fora. Vamos para B. Olha a B. Eu tenho parte inteira. Beleza. Após a vírgula, eu tenho o número 2. E depois, olha, eu tenho aqui um padrãozinho, olha. Beleza? Esse padrãozinho aí vai embora. Ela pode ser considerada uma dízima periódica composta? Né? O que está aí que está diferente que eu não consigo ver? As dízimas periódicas não são infinitas, meu povo. Hã? Ali eu tenho algo que é exato. Então eu não tenho dízima, eu tenho uma fração que ela é um número racional que é exato. Beleza? Então vamos lá. Então eu só tenho aqui até agora nada. Então vamos continuar, né? Mas olha só, isso aqui pode ser considerado? Sim, está aqui, né? Beleza. Agora vamos para cá, na C. Eu tenho parte inteira e aí 3, 3, 3, 3 reticências. Beleza? O que eu tenho aí, meu povo? Eu tenho somente o número 3 como período. Eu não tenho antiperíodo. Portanto, isso daí, ó, não é uma dízima periódica composta. Agora vamos para a letra D. Ó. Eu tenho o 1, que é a parte inteira. Está aqui o cara que não se repete, que é o antiperíodo. E aqui está o período. Olha. O período é o 1. Portanto, né, desses números a seguir, assinale aquele que corresponde a uma dízima periódica composta. A letra D de dado. Beleza? E a letra B ali, ela não é uma periódica porque
eu tenho, ela não é infinita, certo? Ela simplesmente é uma dízima, beleza? Vamos agora adentrar na questão das grandezas, né? O que é uma grandeza? As grandezas, elas são de dois tipos, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, o que é uma grandeza? Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja velocidade, área ou volume de um material, e é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando uma razão. E o que é uma razão? Uma razão, ela é uma fração. Beleza? Então vamos ver, olha, qual é a ferramenta que eu posso utilizar quando eu quero comparar? Eu tenho então a regra de 3, que é aquilo que iguala razões, né? E que nós, quando igualamos as razões, nós dizemos que nós estamos diante de uma proporção. Então aqui eu tenho 4 grandezas, né? Elas estão escritas na forma de fração. Ó, eu tenho A, B, C e D. E tenho a igualdade entre elas, olha. Então, isso aqui é uma proporção, certo? Entre duas razões. E essa proporção, ela é a ferramenta que faz com que nós, diante de situações, problemas, eu posso trabalhar, beleza? Então, como é que eu manipulo essa questão do A, do B, do C e do D? Ora, eu tenho que aprender a ler, né? Então, a igualdade entre A, B, C e D é lida da seguinte forma, olha. A está para B, assim como C está para D. Então, essa relação entre essas grandezas, ela pode ocorrer de maneira direta ou ela pode ocorrer de maneira inversa, ou mesmo sem nenhuma relação. Beleza? Então, quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, ó, temos uma proporcionalidade direta. E a proporcionalidade inversa é observada quando a mudança em uma grandeza produz uma alteração o quê? Oposta na outra. Então, o que significa uma tradução, né, deste parágrafo, desses parágrafos aí? Ele aqui está querendo dizer que uma proporcionalidade direta, ela impacta em um aumento de uma, a outra também aumenta. Já na proporcionalidade inversa é o contrário, quando uma aumenta, a outra diminui, ou vice-versa. Beleza? Então vamos para as especificidades, como se trabalha com proporcionalidade direta. Olha. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma, ó, implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade uma, a outra também se reduz na mesma quantidade e assim por diante. Beleza, meu povo? Então vamos ver exemplos de como se calcula. Olha, cálculo de grandezas diretamente proporcional com regra de 3, que é a ferramenta que nós utilizamos para realizar exatamente a descoberta, né, daquilo que está faltando. E também nós podemos ver, fazer análise, certo? Se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Então vamos ver aqui, ó. Vejamos. Para calcular um valor desconhecido entre grandezas diretamente proporcionais, que é o caso que nós vamos exemplificar agora, podemos usar a regra de 3, que é a igualdade entre duas proporções. Sabendo que, aqui está a situação, a situação está bem aqui. Ó. Sabendo que em uma gráfica, em 2 horas, imprimem 40 livros. Quantos livros, está aqui a perguntinha, serão impressos em 5 horas?
Então vejamos como é que eu vou estruturar exatamente isso. Ó. Vejamos como estruturar. Aí é quando você monta. Lembrando, olha lá, que eu vou utilizar a regra de 3. Portanto, eu vou utilizar a igualdade entre proporções, certo? Como sendo, ó, o A está para B, assim como o C está para D. E aí você vai montar e vai analisar. Ó. Qual é a análise aqui? Ó? 2 horas, né? Eu consigo imprimir 40 livros. Em 5 horas, eu consigo imprimir quantos livros? É aqui que você para e faz a análise. Vem cá. Se em 2 horas eu conseguir imprimir 40 livros, eu aumentei esse tempo, não aumentei? O tempo não foi para 5 horas? Então, o que é que eu espero, meu povo? Eu espero exatamente um quantitativo maior de livros impressos. Então, olha aí, aumentou uma, a outra também aumentou, olha. Beleza? Então, resolvendo, ó, eu coloco exatamente, estruturando, ela é grandeza, diretamente proporcional, e eu aplico a regra da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, olha. 2 vezes x é 2x, assim como 40 vezes 5. Né? Então, 2x é igual a 200, né? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Determinando o valor de x, 200 por 2, esse meu x vai me dar quanto? Esse meu x vai me dar 100, olha só, o que eu já esperava, né? Porque se eu aumentei o tempo, automaticamente eu vou ter mais livros, beleza? Então vejamos, tá aí, ó. Reforçando, eu tenho, olha, usando a propriedade fundamental das proporções, temos, ó, beleza? Então tá aqui que eu já tinha feito, encontramos os 100 livros. Agora vamos ver a inversa. 2 grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução de outra. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente à outra também reduz pela metade. E assim por diante. Então vejamos um exemplo, olha. João indo de casa à escola de bicicleta, olha. Andando 30 metros por segundo, João demora 2 minutos para chegar à escola. Se andar 12 metros por segundo, quanto tempo ele levará para completar o percurso? Ora, ele não diminuiu o tempo? Então, automaticamente, mano, esse tempo vai aumentar. Tá aí o descompasso. Então, essas grandezas, ó, tá aqui, ó, maior velocidade, ó, menor tempo. Então, elas são inversas. Estruturando. 30 metros, ele gastou 2. Em 12, ele vai gastar quanto? Tá aqui a interrogação. Como ela é inversa, depois que você monta, você tem que inverter uma delas. Olha, aqui que é o gatilho da coisa. Quando a grandeza é diretamente inversamente proporcional, você tem que inverter uma delas. Invertendo, está aqui. E agora, depois da invertida, só é calcular. Está aqui, olha quanto o João vai levar. Ele vai gastar 5 minutos. Beleza, meu povo? Então, a aplicação, vamos à aplicação agora sobre isso. Olha, classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcional. A. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Ora, como é o quilômetros percorrido? Se eu vou gastar mais, para percorrer mais, eu vou gastar mais combustível. Então, aumenta um, o outro aumenta. Diretamente proporcional. Quantidade de tijolos e área de uma parede. Ou seja, quanto mais tijolos, maior vai ser a área da parede, também diretamente. Desconto dado em um produto e o valor final pago. Ora, eu aumento aqui, eu vou ter uma diminuição no preço. Inversamente. Número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina.
É claro, se eu aumento o número de torneira, automaticamente eu vou levar um tempo menor. Inversamente proporcional. Certo? E vamos a uma outra aplicação. Aplicação 2. Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30 litros. Ó. 6 metros e comporta 30.000 litros de água. Seu irmão Antônio decide também construir uma piscina com a mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. Ora, o que eu espero aqui, pessoal? É claro que eu vou ter que ter muito mais, né? Certo? Então, são grandezas diretamente proporcional. Então, se a grandeza é diretamente proporcional, só é aplicar a proporção. Ó, 6 está para 8, assim como 30.000 está para x. Realizando a proporção, né? Não precisa inverter porque ela é diretamente. 6x igual a 30.000 vezes 8, né? Então vai dar, ó, 6x, aqui 240.000, ó. Agora eu acho o valor de x. Isso vai me dar quanto, meu povo? Isso vai me dar exatamente quanto, ó? 40.000 litros era o que eu esperava. Beleza, meu povo? Então, essa foi a nossa revisão. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.